Muito obrigada, Anderson e Marina, por essa oportunidade. Eu sou suspeita para falar, mas realmente o mercado de seguro cyber apresenta muita oportunidade para o corretor de seguros. Eu trouxe aqui hoje um caso super recente e real para a gente destrinchar sob a ótica do seguro cyber. Mas antes da gente entrar no caso real, eu vou também dar algumas informações sobre o mercado, de seguro cyber, porque pode ter aqui muitos colegas corretores que ainda não conhecem essa modalidade. Então, o risco aumentou muito, Só para você ter uma ideia, o número de ataques cibernéticos aumentou mais de 860% desde o início da pandemia, e o ramo de seguro cyber já fatura atualmente mais de 100 milhões de reais por ano, Então, a gente já faturou até agosto desse ano mais de 100 milhões nessa carteira. A expectativa é fechar o ano com mais de 200 milhões. E, é claro, isso significa uma super oportunidade para o corretor de seguros. Eu não sei se vocês viram, mas a TV Record foi atualmente, uma das vítimas de um grande ataque cibernético, para não dizer catastrófico, e hoje a gente vai destrinchar esse caso real aqui, sob a ótica do seguro cyber. Antes da gente começar, alguns recados, que são importantes. Toda essa análise, na verdade, é baseada em uma análise com fins didáticos, não necessariamente considerando qualquer cobertura que seja ou não contratada pela emissora em questão. É mais realmente um bate-papo para a gente analisar o que teria cobertura ou não. Tá? No último sábado, então, dia 8 de outubro, a TV Record sofreu um ataque cibernético e as consequências até então parecem ser catastróficas. Digo isso porque, de novo, não teve nenhum ainda pronunciamento oficial da emissora, e tudo isso que a gente vai falar é baseado em notícias. Eu vou explicar exatamente tudo que saiu sobre esse caso até então. A emissora já está trabalhando junto à polícia, para lidar com esse ataque cibernético, especialistas de segurança, para resolver o ataque, que parece ter sido do tipo ransomware. Para quem não sabe que tipo de ataque é esse, é aquele onde os hackers... Ih, gente, peraí. Eu engasguei aqui, deixa eu só não gosto nada. É aquele onde os hackers solicitam o pagamento de um resgate, Ou seja, eles fazem uma extorsão contra a empresa, que no caso aqui é a TV Record, e parece que as áreas mais afetadas até então foram a área de jornalismo, o setor de jornalismo, que ficou sem acesso a nenhuma matéria. A intranet da empresa também foi afetada, e-mails confidenciais da diretoria foram acessados, informações financeiras e sobre os funcionários da empresa. Então, a TV Record realmente está lidando com uma situação super complicada. Além disso, informações do site Tecmundo disseram que o valor do resgate solicitado é de nada menos que 5 milhões de dólares, E que os hackers teriam dado aí 15 dias para a emissora realizar o pagamento. E aí a ameaça, é que, caso o pagamento não seja realizado, eles vão divulgar as informações, vão vender na dark web, vão realizar, inclusive, ataques às estruturas tecnológicas da empresa, envolvendo destruição de dados, não apenas confidenciais, mas que muitos deles não podem nem ser recolocados, Então, realmente, a emissora está lidando com uma situação muito, muito particular de prejuízos financeiros, E a Record, é claro, não foi a única a passar por isso, Eu não sei se vocês acompanham as notícias e etc., mas a JBS, por exemplo, pagou 11 milhões de dólares em resgate no ano passado. Outras grandes empresas também foram atacadas, como a Renner, Fleury, Serasa Experian, Localiza, Unimed, Porto Seguro, Ministério da Saúde, Tesouro Nacional. Então, realmente, é o que eu digo, É um risco que é muito atual, que veio para ficar, infelizmente, e que, naturalmente, eu não vou só assustar vocês, a ideia é que já existe solução para isso no mercado segurador. Importante também dizer que, é claro que eu estou citando aqui grandes empresas, que a gente sempre gosta de analisar casos reais, famosos e etc., mas esse mercado também já é muito desenvolvido, e pronto para atender o PME. Então, o mercado de seguro cyber de PME, é importante eu deixar esse comentário, também é um mercado muito interessante. Tá? Então, vamos finalmente ao ataque cibernético da TV Record. Tá? O que todos esses ataques que eu comentei tem a ver com o seguro cyber? Tudo.
tá? Então, vamos analisar sob a ótica agora da proteção, né, das coberturas que tem disponíveis no mercado segurador, lembrando que, naturalmente, isso não é uma análise da pólice da Record, né? Inclusive, não sei se tem, se alguém souber, me conta aqui embaixo também. Então, vamos lá. Carol, se a Record tivesse um seguro cyber, quais seriam os prejuízos cobertos? Vamos à análise. Primeira coisa, gente, tudo isso aqui é baseado em notícias, tá? Segundo as notícias, a empresa já contratou especialistas em TI para auxiliá-los, né, em toda essa situação. E acredite, esse tipo de profissional não é barato. Essa semana mesmo eu estou regulando um caso que foi necessária a contratação de um perito e custou nada menos do que US$150 mil. Então, assim, ainda mais em um ataque desse tipo de proporção, você imagina o valor dos especialistas que não estão envolvidos, né? E aí, lembrando, tudo isso que eu estou explicando aqui, por exemplo, a contratação de especialistas em TI, é uma das coberturas do seguro cyber, tá? Segunda cobertura que eu vou explicar aqui, eles teriam acesso, né, se eles tivessem uma pólice de seguro cyber. Custos de restauração e recuperação de dados. Logicamente, na medida do que for possível de recuperar, né? E isso também é feito por uma empresa especializada. Dificilmente o TI interno, digamos, né, da TV Record tem condições de lidar com essa situação. Então, mais um custo aí para a gente agregar nessa conta, né, catastrófica desse caso, tá? Mais uma cobertura do seguro cyber, que também seria aplicável a esse caso, seriam os custos de notificação e monitoramento. Para quem não sabe, inclusive, essa é uma exigência da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e como as notícias mencionam, né, que teve vazamentos de informações financeiras, de informações de funcionários, etc., também é a obrigação da TV Record avisar a todas essas pessoas que tiveram os seus dados indevidamente acessados. Lembrando, inclusive, que, como eu comentei no início, talvez não seja todo corretor que conhece, né, o seguro cyber. O objeto principal da pólice de seguro cyber é a responsabilidade pelo vazamento de dados. Então, ele tem uma parte da cobertura que é de RC, são reclamações de terceiros, mas ele também oferece, o seguro cyber, inclusive, é um mix de cobertura, ele não é só um RC, ele oferece também muitas coberturas legais de primeira parte, como essas, por exemplo, que eu comentei, né? A contratação de especialistas de TI, isso tudo é independente da reclamação do terceiro, tá? Mais uma cobertura do seguro, que esse tipo de profissional também é caríssimo, é perícia forense, né? Então, as notícias também mencionam que policiais especialistas em crimes cibernéticos e um perito especializado está envolvido no caso. Então, mais um profissional, mais um custo, né? Mais um prejuízo que estaria aí sendo amparado por essa pólice. Importante dizer também, é claro, que nem todas as seguradoras oferecem todas essas coberturas, tem algumas coberturas que têm pegadinhas, seguro não é tudo igual, né? Então, eu estou dando aqui um panorama geral para vocês começarem a entender o risco, mas é claro que quem quiser mais detalhes, né, sobre isso precisa me acompanhar lá nas redes sociais. Então, vamos lá. Mais um custo, tá? Uma cobertura, né, do seguro seria assessoria de imprensa. Então, você imagina, né, o tamanho da assessoria de imprensa que a Record já contratou para poder mitigar a eventual dano à reputação e etc., que possa acontecer do vazamento dessas informações confidenciais. Como eu comentei lá no início, teve acesso indevido à troca de e-mails entre diretores. Então, muito provavelmente ela já contratou uma assessoria de imprensa poderosa, além do que ela já contrata comumente para ajudar na mitigação desse potencial dano à reputação, tá? E mais uma cobertura do seguro, pasmem, essa é muito legal, é o pagamento do resgate, tá, gente? Então, segundo as notícias também, o resgate solicitado nesse caso está sendo de US$5 milhões. Não são todas as seguradoras, as empresas que optam por pagar o resgate, mas se ela optar por pagar o resgate, como eu já comentei hoje mesmo, tem algumas empresas, né, que optam por pagar. Isso vai tudo da estratégia justamente da empresa especializada, que ela também já contratou, né? E aí, fazendo essa conta, não sei exatamente quanto dá o dólar, mas acho que dá uns R$30 milhões. Essa também seria uma das coberturas do seguro, tá? Inclusive, eu até faço essa brincadeira aqui no final, mas já adiantando para vocês, é claro que tendo em vista, né, todos esses custos envolvidos, todas essas coberturas, para a Record realmente estar amparada, ela deve ter um limite contratado muito bom, tá? Muito bom.
Mais uma cobertura também que seria aplicável, que sobre isso não há informações na mídia ainda, né, se houve ou não esse tipo de prejuízo, mas que algumas seguradoras do mercado também oferecem, é uma cobertura de lucros cessantes. Então, se houver a necessidade de paralisação das operações e isso afetar, né, o lucro da companhia, isso também é uma das coberturas do seguro. É claro que essa cobertura tem franquia, tem algumas pegadinhas, como eu comentei, inclusive não são todas as seguradoras que oferecem, mas é mais uma cobertura oferecida pelo mercado para cobrir, né, esse prejuízo financeiro, esse possível prejuízo financeiro de uma situação como essa, tá? Além disso, e de novo, sobre essa parte ainda não há informações sobre na mídia, né? Eu estou realmente fazendo uma análise hipotética com fins didáticos aqui, é que se qualquer desses do vazamento de dados e que pela ameaça do hacker, né, são dados sensíveis sobre atores, atrizes, funcionários, informações financeiras e etc., se isso realmente vazar, se isso realmente for negociado na Dark Web, etc., é muito capaz, né, de virar uma reclamação, seja proposta pelos próprios titulares dos dados, ou seja, das pessoas mesmo, né, que tiveram aí seus dados vazados, envolvidos nesse ataque cibernético, ou até mesmo a contratação de custos de defesa, eventuais acordos e indenizações com órgãos reguladores, né, o próprio Ministério Público, de vez em quando, se envolve, né, nesse tipo de reclamação. Tudo vai depender se o dado vai ser vazado ou não, de que tipo de dado foi vazado, né? O ponto aqui é, se virar uma reclamação, seja no âmbito administrativo ou judicial, estão amparados também os custos de defesa, eventuais acordos e indenizações, tá? Mais uma cobertura super importante do seguro é a de multas da LGPD. Inclusive, falo isso por experiência, essa é uma grande preocupação dos clientes, tá? Nas reuniões, a LGPD tem sido um tema, né, de pauta entre os gestores e etc. E enfim, boa parte, né, dessa responsabilidade pode ser amparada aqui por uma apólice de seguro cyber. É claro que ter um seguro cyber não te exime, né, de você ter que contratar, investir em sistemas de proteção, né, fazer a sua adequação à LGPD, mas ele entra como um complemento a toda essa situação, para um risco que, de novo, veio para ficar e que, claro, de novo, estamos falando sobre grandes casos aqui, mas hoje em dia, desde a padaria da esquina até as maiores empresas de capital aberto do mercado trabalham online, né? Precisam de um Wi-Fi, precisam de alguma coisa, e que, naturalmente, isso vira porta de entrada para ameaças, independente do quanto a empresa invista em proteção. A gente já viu a Tesla sendo atacada, a gente já viu a Apple sendo atacada. Então, volto a dizer, o seguro cyber ele entra como um complemento dessas outras ações para proteger o risco que é muito real, né? Então, voltando para as multas da LGPD, segundo a própria legislação, né, elas podem chegar até 2% do faturamento, e no que se refere à cobertura, ela geralmente tem aí 10% do LMI. Tá? Não se sabe, é claro, quanto que a Record contrata, né, de limite, se é que contrata, mas até, né, enfim, brincando novamente com isso, ela teria que ter, para amparar tudo isso, um limite bem legal contratado, tá? Investigações administrativas, então, como eu comentei, né, além do titular do dado em si, que é o funcionário, por exemplo, ou o artista que teve lá o dado vazado, ela também pode ser questionada pela Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulador, né? Então, se acontecer alguma investigação administrativa ou algo do gênero, ela também estaria coberta em relação a isso, tá? Alguns recados e comentários finais, né? Lembrando que essa é uma análise hipotética com fins didáticos e que não leva em consideração eventual cobertura que seja efetivamente aí contratada pela emissora, né? É importante lembrar que nem todas as seguradoras oferecem todas essas coberturas e que é claro que a aceitação também depende dos profissionais e etc. Mas quero também deixar um recado final para vocês de que o mercado de seguro cyber mudou muito nos últimos anos. Hoje em dia temos ótimas seguradoras que atuam, né, principalmente, eu diria, até com foco no PME, tá? E que os seus clientes muito provavelmente estão
protegidos, não sabem que existe seguro que cobre ataque cibernético, LGPD, essas coisas todas, e isso significa uma oportunidade para você, corretor de seguros. A minha empresa, lembrando, é uma consultoria para corretores de seguro. Eu atuo tanto com cursos de especialização como com consultoria em negócios. Convido vocês, inclusive, a me acompanhar nas redes sociais, Carol Novaes NG, para vocês ficarem sabendo mais sobre, não apenas seguro cyber, mas seguros de linhas financeiras e seguro garantia de maneira geral. E eu fico super à disposição. Eu agradeço muitíssimo pela atenção de vocês e agradeço muitíssimo ao Anderson, à Marina, a essa conferência incrível que é o Seguros na Prática. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.